Olá, galerinha do terceiro ano. Hoje nós vamos estudar, certo? Sobre a luz que incide sobre os corpos. Então, iluminando diferentes corpos. Vamos estudar algumas fontes de luz e sua incidência sobre diferentes corpos. Então, olha só, imagine que você chegou a um quarto e está tudo escuro. Que invenções você poderia usar para iluminar o ambiente? Talvez sua reação mais natural seja procurar um interruptor para acender uma lâmpada. Mas houve tempos em que as lâmpadas não existiam e a principal fonte de luz era o fogo de tochas, de velas ou de lampiões, por exemplo. Seja qual for a fonte de luz, abajur, fogo, lanterna, candeeiro, etc., veja o que pode acontecer quando a luz incide sobre os corpos. Então, olha só, visão através de um corpo opaco. Então, aqui nós temos visão através de um corpo opaco, certo? Aqui, visão através de um corpo transparente. E aqui, visão através de um corpo translúcido. O corpo é isso aqui, ó, que está aqui de lado, certo? Continuando, certo? Ao incidir sobre os corpos, a luz pode ser refletida. Isso fica claro quando observamos a luz se refletir em um espelho ou uma superfície polida, por exemplo. Ao incidir sobre um corpo opaco, como uma folha de cartolina ou colchão, a luz não atravessará. Um corpo opaco é aquele que? O corpo opaco é aquele em que a luz não consegue incidir, não consegue ultrapassar, ou seja, pelo qual a luz não passa. Então, corpo opaco, né? Isso aqui é um corpo opaco. A luz não consegue passar, certo? Ao incidir sobre um corpo transparente, como um vidro de carro ou um celofane incolor, a luz vai atravessá-lo. Um corpo transparente é aquele pelo qual a luz passa e através do qual é possível ver com nitidez. Ou seja, eu consigo ver do outro lado. Pelo vídeo que vocês viram, vocês vê que o retrato que estava abaixo daqueles 3 copos, né? O copo com água transparente, né? Eu consegui ver a imagem embaixo. Então, ele é transparente, ou seja, a luz consegue ultrapassar e eu consigo ver com nitidez. Já no opaco, eu não consigo ver, né, do outro lado, a luz não passa, certo? Já o corpo translúcido, que é aquele exemplo do copo de mel, colocado em cima da fotografia, eu consigo enxergar, a luz passa. Mas através dela nós não podemos ver com total nitidez como é um corpo transparente, certo? Então, aqui vocês vão analisar esses diferentes corpos, olha, observe as imagens abaixo e preencha o quadro classificando os corpos como opacos, translúcidos ou transparentes. Um quadro de giz é opaco, é transparente, é translúcido? Então, vocês vão analisar o conceito, certo? A luz que incide aqui, ela consegue ultrapassar esse corpo. O balão de festas, a luz que vem a incidir sobre ela, consegue ultrapassar. Eu consigo ver o outro lado de forma nítida ou não. Então, vocês vão analisar a fita, essa fita, ó. Essa fita adesiva aqui, ela é o que? Translúcida, opaca, transparente. Esse copo com água. Então, vocês vão perceber todos esses materiais e vão classificar aqui dentro. Se for opaco, você vai colocar aqui. Se for translúcido, você vai colocar aqui. Se for transparente, você vai colocar aqui. Lembrando, o opaco é aquele que a luz não consegue ultrapassar. Não consigo enxergar do outro lado do objeto, porque a luz não passa. Translúcido, eu consigo ver
mas não consigo ver com tanta nitidez, certo? E transparente é aquele que a luz passa totalmente e eu consigo enxergar totalmente o objeto, certo? Então, vocês vão ver essa classificação. Aqui, observe as imagens a seguir. Complete os espaços das legendas usando os termos do banco de palavras. Aqui está o banco de palavras. Aqui eu tenho as imagens, né? A pintura de uma mulher que está lendo à luz de uma, né, vela, certo? Um trabalhador em Londres na década de 1950 acende a luz de um quê? Isso aqui é o quê? Certo? Você vai colocar o que é? Você vai completar com o banco de palavras. Do mesmo jeito, usa o banco de palavras para completar. Aqui, observe as 3 invenções que são usadas como fontes de luz. Use o número dos termos do banco de palavras para indicar o que as setas apontam. Aqui eu tenho outro banco de palavras, 7, de acordo com as setas eu vou dizer o que é, certo? Então, olha só. Aqui eu tenho o número 1, chama, número 2, pavio, número 3, parafina sólida, 4, parafina líquida, 5, lâmpada, 6, balão de acendimento, 7, proteção transparente, 8, compartimento de pilhas, 9, chave reguladora. Então, nesses espaços eu vou colocar apenas um número. Então, olha só. Reservatório de combustível de gás. Esse reservatório de combustível de gás, eu vou chamar ele de quê? Ele é o quê? Esse reservatório de combustível de gás. Então, aqui, ó. Esse daqui é o quê? Então, vocês vão analisar o que é cada um desses compartimentos e vai colocar o número que corresponde a eles, tá certo? E aqui, vocês também, a mesma coisa, utiliza os números do que corresponde a cada um desses aqui, certo? Isso aqui é o quê? A parafina, não é? Líquida ou não, ou sólida. Então, eu vou colocar o número. Isso aqui é o quê? Então, é só colocar o número, certo? Para comparar essas 3 invenções, descreva completando o quadro abaixo. Vela. Que é a vela? A vela, né, antigamente era comum ser feita de gordura animal. Hoje em dia ela é feita de parafina. O pavio e a parafina são consumidos pela chama, certo? Então, vocês vão escrever um pouquinho sobre cada um dessas fontes de luz, vela, lampião e lanterna, certo? E vão fazer o comparativo entre eles 3, certo? Coloca aqui, defina aqui o que era a vela, a lampião e a lanterna, tá certo? Então, essa é a nossa atividadezinha de hoje.